Pessoal, obrigado por vocês terem me convidado para bater um papo com vocês sobre a ditadura militar. Como todo mundo aí já sabe, eu fui preso político em 1970, eu tinha 18 anos de idade, né? E eu vou contar um pouquinho por que eu fui preso político, né? Em 1964, os militares se uniram à oligarquia brasileira, né? A oligarquia é a classe dominante, né, que havia na época, e deram um golpe de Estado. E o que ocasionou, o que motivou esse golpe de Estado? Foi o seguinte, nessa época havia a Guerra Fria. Essa Guerra Fria era uma disputa política e econômica entre os Estados Unidos, de um lado, e os países capitalistas, chamados capitalistas, Alemanha, enfim, França, etc., e do outro lado, a União Soviética e a China e os seus aliados, que eram socialistas. Então, a nível mundial havia uma competição muito grande do aspecto da economia e também da política, né? Era uma briga ideológica, mas que tinha um fundamento econômico e estratégico muito grande, né? Bom, o Brasil era aliado aos Estados Unidos. E como vocês sabem, o Brasil é o maior país da América Latina, em todos os sentidos, do ponto de vista financeiro, econômico, digamos assim, e do ponto de vista de recursos naturais, né? E de população também, né? Então, o papel do Brasil na América Latina, ele tem um aspecto muito importante a nível mundial. Que dirá na América? E que dirá para os Estados Unidos, que naquele momento estava numa disputa ferrenha contra os países socialistas. Bom, a classe dominante brasileira ficou muito preocupada com o governo do João Goulart, que foi o presidente que foi deposto pelos militares, né, com apoio da oligarquia, dos empresários, tanto agrícolas como industriais, e de exploração mineral tal, do Brasil. Por quê? Não é que o João Goulart, a proposta dele, fosse uma proposta revolucionária, de transformar o país, um país socialista, como no caso era Cuba, que estava incomodando muito os Estados Unidos, porque Cuba, se vocês sabem, ela fica ali muito próximo da Flórida. Então, e os Estados Unidos tentou invadir Cuba, tentou tirar o Partido Socialista do poder, né, representado pelo Fidel Castro, e não conseguiu, porque a União Soviética dava todo o suporte para Cuba. Então ele ficou pensando, poxa, o governo brasileiro está propondo as reformas de base. O que eram as reformas de base? Não era nada de extraordinário. Uma coisa que qualquer país capitalista, racional, faria e faz, que é a otimização das suas terras. Então, aqui no Brasil, como acontece inclusive hoje, tem poucos proprietários agrícolas que dispõem de uma enormidade de terra improdutiva, tá certo? Aquilo serve como único, exclusivamente, como um capital, como se você tivesse um monte de barra de ouro, guardasse dentro de um cofre. Só que a barra de ouro você pode guardar lá dentro do cofre e não vai prejudicar ninguém. Só que a terra, se você fizer isso, você atrasa o desenvolvimento do país, você não possibilita que gere produção agrícola e mais pessoas ocupadas na produção, né? E isso resulta no subdesenvolvimento. Então, os países desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos, promoveu uma reforma agrária há anos atrás. O Brasil está atrasado há centenas de anos, porque isso já ocorreu há muito tempo, tanto nos Estados Unidos como nos países da Europa, né? Bom, uma das reformas que o João Goulart queria fazer era a reforma agrária, que ia começar primeiro pelas terras do governo e gradativamente ia ser feito assentamentos com desapropriações, mas ninguém disse que ia ir lá, tirava a terra e não ia pagar para o proprietário, ia pagar, ia desapropriar e tal. Era esse um dos objetivos da reforma de base. Outra coisa é que os Estados Unidos
praticamente obrigava os países que eram, digamos assim, ligados à economia política americana a não negociar com os países socialistas. O João Goulart falou, não, isso é palhaçada. Um país com o potencial do Brasil, agrícola e também industrial, porque já havia iniciado o processo de industrialização com Juscelino Kubitschek, aqui na região principalmente, com as indústrias automobilísticas, indústrias petroquímicas, entendeu? Petrobras aqui, ó, a refinaria União era a maior do Brasil, não sei se continua sendo, mas provavelmente sim. Então, com esse crescimento industrial, o Brasil tinha que ver o seu lado, ou seja, negociar com quem quisesse, mas os Estados Unidos forçava para que os países não negociassem. Mas o João Goulart falou, bom, o Brasil é soberano, e ele foi visitar a China, ele foi visitar Cuba. A desgraça foi feita. A partir do momento que houve esse contato preliminar, que não era nada de extraordinário, porque o presidente dos Estados Unidos vai na China, vai na União Soviética, o presidente da China vai nos Estados Unidos, hoje. Mas naquela época da Guerra Fria, isso era inconcebível, né? O que havia era ameaça de bomba atômica de cá, bomba atômica de lá, guerra química para lá, guerra química para lá, por isso a Guerra Fria. Bom, aí, com essa proposta de reforma de base, isso daí preocupou muito a oligarquia brasileira. E eles correram a se unir com quem? Com as multinacionais e com o imperialismo americano. O Brasil devia muito para os Estados Unidos, muito, né? Devia demais. Assim, pegava dinheiro para investir aqui dentro, com os Estados Unidos ou com o FMI, né? Muitas vezes esse dinheiro não era usado de uma maneira correta, como inclusive ocorre hoje, né? Todo mundo tem televisão nas suas casas, viu o absurdo, por exemplo, agora, com a compra daquela refinaria em Pasadena, na Califórnia, que a Petrobras teve mais de $1 milhão, não, quase 1 milhão, quase 800 milhões, quase $1 bilhão de prejuízo. Só com a compra dessa refinaria. Você imagina o resto da safadeza que está por trás dessa história que Mensalão, Companhia Bela. Então, veja bem, naquela época já existia isso, né? E aí, os militares, com a desculpa de que estava defendendo o país para acabar com a corrupção, acabar com a pouca vergonha, dizer, respaldado pelos empresários brasileiros e pelas multinacionais e pelos Estados Unidos e tal, deram o golpe de Estado. Então, na verdade, o golpe de Estado foi civil-militar, não foi apenas os militares. Os militares foram, assim, a ponta de lança para tomar o poder. E aí o primeiro ditador foi o Castelo Branco, que infelizmente tem o nome da nossa avenida aqui, principal do bairro, né? E teve outros militares, Costa e Silva, etc, etc. Geisel, um bando de caras vendidos e atrelados tanto a oligarquia brasileira como o imperialismo americano. Bom, quando eles deram o golpe de Estado, eu costumo brincar que eles deram o golpe e vieram correndo para Mauá. Você fala, mas por quê? Mauá não era nada em 64, Mauá tinha meia dúzia de casinha. Aqui no Jardim Zaira, nós já morávamos aqui, minha família mudou para cá em 58. Tinha o quê? Nada. Um monte de pé de eucalipto, umas ruínas que eram abertas malemar, e algumas famílias de trabalhadores que, como a nossa mesmo, meu pai e tal, que era metalúrgico, e que vieram do interior de São Paulo ou de outros estados para cá, né? E tinha inclusive até estrangeiros que vieram para cá, tinha famílias polonesas, russas, alemãs, né? E japoneses também e tal, que tinham fugido da Segunda Guerra Mundial e vieram para cá para trabalhar nas indústrias que estavam surgindo na região do ABC. Então acabaram vindo morar aqui no Zaira. Bom, mas então, o golpe, eles correram para Capuava, porque Capuava tem a refinaria União. Como eu já disse anteriormente, acho que era a principal refinaria do Brasil. E vocês sabem, o petróleo é de vital importância para a economia de um país, para tocar um país, né? Era e continua sendo.
Resultado, logo depois eles tomaram todas as diretorias dos sindicatos, para começar dos sindicato dos metalúrgicos, né? Que era Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Caetano, São Bernardo, era um sindicato só. Vieram em Santo André, onde era a sede do sindicato, destituíram a diretoria e botaram um pelego lá, um capacho do governo, como interventor. Chegaram no sindicato dos químicos, fizeram a mesma coisa. E aí começou o cerceamento da liberdade. Começou a reprimir os estudantes, acabando com a UNE, que é a União Nacional de Estudantes, acabando com a UBS, colocando na clandestinidade, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Né? Enfim, todas as instituições democráticas, elas foram subjugadas, abafadas e praticamente suprimidas, do ponto de vista legal. Não significa que o pessoal não continuou se reunindo na clandestinidade, continuou sim. Só que, e aí, uma parte, por exemplo, da Igreja Católica era a favor da ditadura. Uma outra parte da Igreja Católica era contra a ditadura. O pessoal mais politicamente mais preparado, o pessoal que tinha um espírito cristão mais apurado, falou, não, isso tudo está errado, não foi isso que não é isso que está na Bíblia. Na Bíblia está escrito outra coisa. O homem não está sendo respeitado, a dignidade humana não está sendo respeitada. E aí, algumas igrejas protestantes tradicionais, como a igreja luterana, a igreja anglicana, a batista tradicional, enfim, várias igrejas protestantes, mas tradicionais, que sabe que tem uma formação metodista, começaram também a fazer coro com a Igreja Católica Progressista. Né? E aí vem a OAB, né? e outros organismos de classe e de organização social. Associações de moradores, sociedade de amigos de bairro. Começaram também a se indispor. Só que vocês sabem que isso é um processo lento. É um processo lento para organizar a população, etc, etc. Mas foi se dando gradativamente. Aí, ocorre que, para os capitalistas, para os empresários, para as multinacionais, esse regime era muito conveniente. Vocês não têm ideia como era conveniente. Houve o grande crescimento da economia brasileira. Mas é óbvio, esse crescimento se deu às custas de quê? Do sangue do trabalhador. Porque você ganhava um salário de fome, só para vocês terem uma ideia, se o salário na Alemanha de um operário da Volkswagen era, digamos, a preço de hoje, 3.000 euros, o do Brasil era 30 euros. Era uma coisa assim discrepante. E aqui, com a diferença, lá eles tinham um sindicato que reivindicava e batia o pé e fazia valer os direitos. O aumento de acordo com a inflação, etc. Aqui no Brasil, não. Quem abrisse a boca para falar alguma coisa era subversivo, comunista e o diabo. Então você tinha que passar fome de boca calada. E a qualidade de ensino aqui foi uma catástrofe. Por quê? No primeiro ano do golpe de 64, eles criaram uma comissão MEC-USAID para a reforma da educação do município, do país. Por quê? As pessoas vão para a escola, não imaginam a importância que é a educação para um país. Né? Eles, os ditadores, a cúpula governante, pensou assim, opa, peraí, nós temos que conscientizar o povo, botar na cabeça do povo de que o que nós estamos fazendo está certo. Entendeu? A maneira de fazer isso foi fazendo uma reforma na educação, uma reforma pedagógica e ideológica na educação. Antes, a educação era humanista, voltada principalmente para a formação universal do homem, para que o cidadão realmente exercesse a sua cidadania, uma cultura mais digamos, diversificada, enfim, humanista. A partir da ditadura, e com essa reforma, eles procuraram fazer uma educação, primeiro, criaram duas matérias, chama Organização Social e Política do Brasil, e a outra era Estudos dos Problemas Brasileiros. Né?
E o objetivo era bitolar a população de que o que estava certo é o que eles estavam fazendo. Quem fosse contra era contra o Brasil. Olha que absurdo. É uma ideologia fascista. Fascista. Por que fascista? Quem está no poder está certo. Eu não posso pensar diferente dele, porque o ditador, né, os ditadores ou ditador, fala pela nação. E eu, mesmo que eu não concorde, se eu discordar, eu não estou sendo nacionalista. Isso é fascismo puro. Entendeu? Exatamente essa ideologia eles tentaram impingir na população. E para isso eles contavam com o quê? Com a imprensa. A partir do momento que a imprensa começou a se rebelar, começaram a censurar jornal, revista e o diabo, televisão, rádio. Então, o povo foi se revoltando, o povo foi se revoltando, foi se revoltando, foi se revoltando. E foi se organizando, se organizando, se organizando. Resultado. Estou contando essa história que isso é uma, vamos dizer, é um macro. Né? Agora, quando você chega aqui no micro, ou seja, na nossa realidade aqui de Mauá, e do Zaira especificamente, mas Mauá, né, a região do ABC, o que acontece? Nossa família mudou para cá em 1958, como eu já falei. E aí nós viemos morar aqui, na Castelo Branco, um pouco distante de onde nós estamos agora. Mais ou menos na metade do bairro, nós estamos no final do bairro. E aqui só não tinha nenhuma infraestrutura, nada, absolutamente nada, não tinha luz, não tinha água, mal tinha um trilho, uma ruinha, onde é Castelo Branco hoje, você vê que ela é toda torta, porque não foi planejada. Era um trilho de carro de boi, porque aqui tinha 4, 5 olarias e carvoaria, entendeu? Carvoaria porque tinha plantação de eucalipto no bairro inteiro, e cortava o eucalipto e fazia carvão, porque naquela época o trem era tocado a carvão, tudo era carvão, né? Resultado, o bairro foi crescendo devagarinho. E por que cresceu rápido, Zaida? Cresceu rápido porque o dono do loteamento, o Dr. Chafik, ele doava um pouco de tijolo, que era fabricado aqui mesmo, logo aqui na frente, ó, no final aqui da caçava, tinha uma olaria. Logo ali perto, um pouquinho para frente da igreja, tinha outra olaria. Aqui no final tinha outra. Tinha umas 5, 6 olarias aqui. Né? Porque a terra, o barro que tem aqui é próprio nas baixadas, aqui na beira do rio, Rio Corumbê, esses aqui, o barro é apropriado para fazer tijolo. E tinha facilidade do eucalipto, porque quando cortava para fazer carvão, as rebarbas usava para queimar os tijolos. Então o dono do loteamento doava os tijolos, umas telhas, uma porta, uma janela, e as pessoas construíam 2 cômodos, um banheirinho, se desse, se não ia fazer no mato, entendeu? E aí, sem nenhuma infraestrutura. Minha mãe era enfermeira, lá no interior. Né? E quando mudou para cá, a princípio ela foi trabalhar na Santa Casa de Santo André, mas aí ela estava grávida da minha irmã Toninha, né? E, bom, acabou parando de trabalhar e nós mudamos para cá, no Zaira, nesse fim de mundo, porque para nós era um fim de mundo. Nós viemos de uma cidade chamada Mococa, que é uma cidade que tem 500 anos aí quase, da época do descobrimento, uma cidade muito bem desenvolvida, com a produção de café, etc. E com toda a infraestrutura. Aí mudamos para Santo André, ficamos alguns meses, de lá viemos para Mauá. Então aqui para nós era o fim do mundo. Eu era pequeno, tinha 5, 6 anos, então, mas ainda me lembro bem das coisas. Bom, meus pais acabaram fazendo amizade com o povo aqui. E aí, conforme ia aparecendo as necessidades, minha mãe ia lá, aplicava injeção numa senhora, a outra estava grávida, ela ia lá tirar pressão. Uma criança, sabe, muita gente de regiões quentes, e aqui era muito frio, mais do que hoje, no inverno, e nós mudamos exatamente no inverno. Aí o que acontecia? Era bronquite, pneumonia, um inferno. E minha mãe, como não tinha médico na cidade, só tinha uma farmácia, que existia do lado da estação de trem, e minha mãe acabava ajudando as pessoas, fazia uma curativa num, ajudava a outra ali. E aí o pessoal foi se reunindo, tinha a igreja, na época não havia a paróquia São Paulo Apóstolo, né, que na verdade anteriormente tinha o nome de Paróquia São Jorge, mas tinha uma capela, Sagrado Coração, que existe até hoje do lado do Marcelina. E aí
o pessoal se reunia na igreja, e aí quando se reunia lá, começava a comentar sobre os problemas que tinha em casa, enfim, as dificuldades da comunidade. E o pessoal achou que seria bom fundar uma associação de moradores, a Sabajazak. E tinha aqui no bairro alguns senhores ligados ao Partido Comunista Brasileiro. A gente não sabia, assim, abertamente, mas depois a gente foi descobrir. E eles tinham uma articulação muito boa para organizar essas instituições. E aí foi fundada a Sabajazak, né? Meu pai foi um dos fundadores, o José Joaquim, enfim, tinha um grupo de senhores que, na época, moravam já aqui e que fundaram a Associação de Moradores. E qual era o objetivo? Reivindicar as melhorias para o bairro, de uma maneira organizada. E para isso contava com o apoio da igreja, porque nessa mesma época o pessoal se organizou e pediu para o bispo, na época o bispo era Dom Jorge Marcos, que era considerado o bispo vermelho, porque ele defendia o trabalhador e tal, e eles acusavam ele de comunista. E aí Dom Jorge designou um padre para cá, para ser pároco aqui. Esse padre foi o padre Praxedes. O padre Praxedes está vivo até hoje, graças a Deus, está com 80 e poucos anos, mas está muito lúcido. E o padre Praxedes veio morar na minha casa, porque aqui o bairro era tão pobre que não tinha como sustentar o padre. Então ele ficou morando um pouco na minha casa, mas com a minha família é muito grande, muito grande. Nós somos em 7 filhos e mais 2 adotivos, e morava conosco irmãos da minha mãe, irmãos do meu pai, então a casa era muito apertada. Minha avó, meu tio Armando, irmão da minha mãe, construiu uma casa do lado da nossa, e era ele e minha avó, ele era solteiro ainda, aí o padre Praxedes foi morar lá com a minha avó e com o meu tio, do lado de casa. E aí, né, porque tinha que ter um mínimo de infraestrutura, até conseguir construir a casa paroquial, não dá para cá. O padre Praxedes era um cara muito assim avançado do ponto de vista político, um cara que tinha uma formação humanista muito grande, um cristão exemplar, um homem assim muito íntegro, muito jovem, mas muito comprometido com a causa do trabalhador. Porque ele veio de uma família humilde, paranaense, e aí o padre Praxedes começou a discutir com a comunidade, incentivar os cristãos a participar. E aí ele não era um cara assim muito fechado, ele conversava com tudo quanto era religião. Se o cara era de candomblé, ele conversava, se era de umbanda, ele conversava, se o cara era da igreja Assembleia de Deus, tanto faz, se fosse Seixo Noê, não interessa, enfim. Isso daí levou a que as pessoas fossem crescendo politicamente. Principalmente, cada reivindicação que a gente fazia aqui no bairro e conseguiu retorno, mais força a entidade adquiria, mais confiabilidade por parte da população, mais apoio. Bom, meu pai tinha contato com um pessoal que era do sindicato, que era ligado à Igreja Católica também e tal, de Santo André. E aí, em 1968, vou pular um pouco, porque senão a história vira realmente um livro, e aí em 68 foi organizado um 1º de maio, uma manifestação no 1º de maio em São Paulo, na Praça da Sé. O governador ia falar, ia ter uma missa, e o governador ia falar. E aí o pessoal de Mauá foi, o pessoal de Santo André também, né, se organizaram lá através principalmente da Igreja Católica, mas não foi só os católicos, o pessoal lá na Vila Palmares, e aqui no Zaira, tal, outros bairros também participaram, e nós fomos para participar lá do 1º de maio de 68. Esse 1º de maio mostrou muita força para a ditadura, muita força, porque foi muita gente. E o pessoal mais exaltado acabou derrubando o palanque e o governador não pôde falar. E a ditadura militar falou, opa, peraí, se eles estão tendo capacidade, naquela época não tinha internet, gente, não dá para mandar um WhatsApp. Tá me entendendo? Ó, vai ter, como é que chama aqueles passeios que faz no shopping? Não vai ter rolezinho, ó, o rolezinho hoje é na Praça da Sé. Não existe isso, né? Aquilo lá, telefone, ninguém tinha, nem telefone nas casas, quanto mais celular, isso não existe, né? Naquela época nem se passava na cabeça.
Era tudo boca a boca, panfleto rodado em minhoca álcool. Enfim, os caras falaram o quê? Se a gente não se preparar, esse povo tira a gente do poder. Aí eles baixaram o ato institucional número 5 e também o decreto 477, que colocou definitivamente proibindo qualquer organização estudantil. Então, quer dizer, ditadura descarada, sem perfumaria. Além disso, eles indicavam 1/3 dos senadores, né? E havia só 2 partidos, o MDB e a Arena. O MDB era oposição consentida, porque outra não podia fazer, e a Arena, que era o partido do governo. E ainda com essa condição, 1/3 dos senadores era indicado pelos militares. E tem mais. A imprensa totalmente censurada. Então, resultado, diante desse quadro, começaram a se organizar grupos políticos armados, alguns como VPR, ALN, Ala Vermelha e tal, que queriam derrubar o governo pela arma. E tinha outros que também defendiam que tinha que derrubar o governo a qualquer custo, como a Ação Popular, a AP, que eu participei. A AP, ela surgiu dos movimentos de ação católica, Juventude Operária Católica, Juventude Estudantil Católica, etc. Aí, depois desse 1º de maio de 68, começou a vir algumas pessoas ligadas à AP, Ação Popular. E aí eu fui participar da AP. Me tornei militante da AP e a gente fez uma série de atividades, denunciando a ditadura militar, como pichações, comícios relâmpagos que eram feitos na estação de trem, distribuição de panfletos denunciando a ditadura, reuniões que eram feitas nas casas de família para debater a questão do 1º de maio, do 7 de setembro, do 15 de novembro, que afinal de contas são datas históricas e importantes para o país, mas que na verdade não tinha razão de ser. Como é que você diz que 7 de setembro comemora o quê? Independência. Só que assim, que independência? Você deve até a cueca lá no FMI. Aí fala independência, mas você está submisso ao governo americano, aos imperialistas. Que independência? Ah, república, 15 de novembro. Que república? Se tem uma junta militar mandando o país, você não pode eleger o governador, os prefeitos da capital e 1/3 do senador indicado pelos ditadores. Que palhaçada é essa? Então a gente, 1º de maio, Dia do Trabalhador, comemorar que conquista. Você sabe que o 1º de maio foi instituído para comemorar uma grande conquista dos trabalhadores americanos, que inclusive morreram um monte de gente lá. Por isso que se instituiu o 1º de maio. Como é que você vai comemorar o Dia do Trabalhador se o trabalhador está com os sindicatos invadidos, com interventores e sem poder abrir a boca para reivindicar seus direitos? Então, palhaçada. E isso a gente, metiu o pau. Resultado, a ação política nossa aqui acabou ficando muito visada. E tinha pessoas que ficaram observando e delataram para os órgãos de segurança toda essa atuação. Resultado, em 1970, desculpa, em dezembro fui preso. Primeiro me raptaram aqui em Mauá, não vou entrar em muitos detalhes, né? E me torturaram e de lá me levaram até São Bernardo, onde funcionava a seccional do DOPS, e lá em São Bernardo eles voltaram a me torturar, questionando sobre a organização política, sobre as nossas atividades, e eu negava o tempo todo de medo. Não é porque eu sou nenhum herói, é óbvio, eu era um moleque de 18 anos, tá certo? Eu não tinha pretensão nenhuma de ser herói, mas eu de medo calava minha boca e os caras perguntavam e eu negava porque tinha medo quanto mais se eu falasse, eu ia apanhar mais, podiam até me matar, porque já tinha casos de pessoas que tinham sido assassinadas, em muitos casos. Resultado, de lá a primeira tortura que me fizeram aqui em Mauá foi uns tapas na orelha, alguns choques, enfim, me mandaram ficar pelado,
intimidaram, fizeram roleta russa, me intimidaram de todas as formas. Lá em São Bernardo, eles me colocaram no pau de arara. O pau de arara é um sistema absurdo que fazem, que te amarra as mãos, os pés, enfia um ferro assim, te deixam pendurado, digamos assim, com a bunda virada para o céu, com a cabeça para baixo, né? E eles te torturam, dando choque dos órgãos genitais e na boca, porque são as regiões mais sensíveis do nosso corpo. Né? Eles jogam água e o corpo fica molhado, a água é um bom condutor de eletricidade, pum, na boca ou nos órgãos genitais. Aí eu fui torturado mais ou menos 1 hora e é exatamente um absurdo, uma coisa assim, indescritível, porque você não tem noção, uma dor insuportável no braço, assim, e o sangue vem para a cabeça, desce, né, porque você fica muito tempo de cabeça para baixo, e os choques, e porrada. Bom, de lá fiquei muito machucado, fiquei com uma cicatriz, um ferimento aqui no sobrancelha, eu tinha 4 dentes obturados, caiu as obturações, porque minha boca foi em carne viva, por causa do choque. E eu não conseguia andar, ficar de pé, por causa do nervo ciático, porque tanto tempo amarrado de cabeça para baixo, nessa posição, distendeu o nervo ciático. Aí eu me arrastando, botei a roupa e me jogaram lá na delegacia de São Bernardo. Depois disso, eles, na segunda-feira, minha família já louca, porque já fazia 4 dias que eu tinha desaparecido, eu fui raptado mesmo, vieram em Mauá e prenderam umas 40 pessoas. Dona de casa, operário, trabalhador, estudante, enfim. E muitas famílias tiveram, inclusive 3, 4 da família presos, acusados de subversivo. Voltamos para São Bernardo mandaram a gente para o DOPS, Departamento de Ordem Pública do Estado de São Paulo. De lá levaram a gente para o 2º Exército, eu tinha lá uma operação bandeirante chamada na Rua Tutóia, e ali a gente foi novamente torturado, e aí o presidente da Associação de Moradores do Jardim Zaira, que participava conosco, Raimundo Eduardo da Silva, ele era estudante, negro, estudava no Viscondão, estava fazendo o 3º colegial, trabalhava na IBRAP, em Capoava, agora não existe mais essa empresa, era ligada à Philips, e ele foi torturado, ele estava internado num hospital que ele tinha feito uma cirurgia, os militares foram lá, tiraram sem ordem médica, levaram ele lá para a Operação Bandeirantes, torturaram até matar. Ele estava com a resistência muito fraca por causa da cirurgia, e não aguentou as torturas e morreu. E nós permanecemos presos, eu fiquei 90 dias preso, 89 dias para ser mais exato. E depois disso, eles colocaram a gente em liberdade, porque houve uma denúncia até a nível internacional, através do Conselho Mundial de Igrejas, né? Como eu já disse, Igreja Católica, D. Paulo Evaristo Armes criou a Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, da qual inclusive eu faço parte hoje. E aí esse pessoal das igrejas tradicionais tem o Conselho Mundial de Igrejas que funciona na Suíça. E aí eles denunciaram nossas prisões, as torturas, a morte do Raimundo, e por isso eles botaram a gente em liberdade. Mesmo assim, eu fiquei uns 3 anos respondendo processo, 3, 4 anos, respondendo processo em liberdade condicional, toda segunda-feira, 4 horas da tarde. Eu e mais alguns amigos nossos tínhamos que ir lá assinar o ponto, né? E, enfim, depois disso, eu voltei a estudar, a trabalhar, e a gente continuou participando de movimentos, por exemplo, para anistia, porque tinha muitos amigos nossos fora do Brasil, inclusive o Betinho, Herbert José de Souza, sociólogo, que é irmão do Enfio, e que esteve refugiado, morando escondido na clandestinidade na minha casa, por volta de um ano mais ou menos. Né? E tinha outros amigos nossos, o Cido Farias, etc., que estavam todos no exílio, que eram procurados pela polícia no Brasil, né, pela ditadura, e se os caras não houvesse anistia, eles não podiam retornar. Né? Então a gente continuou fazendo uma campanha pela anistia,
com muito cuidado, a gente continuava sendo vigiado, né? Porque não pensa que depois que ele foi preso, foi solto, acabou a festa, não. E aí a gente continuou sendo perseguido, mas eu fui fazer faculdade, fazer sociologia, e a gente continuou na luta aí. Depois teve a campanha das diretas já. Eu fui candidato a prefeito aqui em Mauá, muito mais para denunciar a ditadura, porque como já havia uma certa liberdade permitida, nos comícios que eu ia, eu metia o pau na ditadura militar, socava o rei, entendeu? E meu grupo era muito ativo, pessoal bastante... alguns pararam de participar de política, de medo. Mas outras pessoas apareceram no movimento. Em 1977, a gente refundou a Associação de Moradores aqui do Jardim Zaira, Sabajazá, que continua até hoje, né? E a gente continua com as atividades. Em 1978, na verdade foi em 77, foi refundado o Sabajazá. Em 78, minha mãe e um grupo de senhoras criou a creche, fundou a creche lá, que foi a primeira creche gratuita do município de Mauá. Para vocês terem uma ideia, a rede de creche municipal só foi criada em 1984, quando eu era secretário municipal de planejamento. Aí o prefeito, na época era o seu Leonel, ele permitiu que a gente começasse a implantar um projeto de creche municipal, e foi o planejamento que fez essa organização, esse planejamento mesmo da distribuição das unidades de creche. Você imagina quantos anos levou para começar a se pensar em fazer no município. E ainda a gente lá pressionando, porque eu era secretário, já era formado sociólogo, e a gente já tinha participado de política através do MDB, mas ainda nós estávamos no processo de ditadura militar, né? O primeiro governador eleito, depois do processo aí de nomeação de governadores, foi o Montoro, em 1982. Né? E a gente tinha muito acesso à equipe do Montoro. O Serra era do meu partido, da época da ditadura, ele se refugiou no Chile, tanto que ele é casado com uma chilena, o próprio Fernando Henrique, enfim, outros políticos aí que foram refugiados fora do país, foram presos, torturados. Né? Agora, só para complementar, para não esticar muito mais a conversa, eu gostaria de dizer o seguinte, que diante dos fatos que têm acontecido ultimamente, envolvendo corrupção, abuso de poder por parte de quem está hoje mandando no Brasil, que foram eleitos democraticamente pelo nosso povo, nós elegemos, o pessoal está lá, não é na marra, não é ditadura, eles foram eleitos. Mas me deixa muito triste, porque muitos desses que estão lá praticando corrupção, abuso de poder, lutaram contra isso na época da ditadura, porque esse era o nosso discurso, contra o abuso de poder, contra a corrupção, etc, etc. E hoje, essas pessoas, que algumas delas chegaram a ser presas, perseguidas na época da ditadura, estão no poder fazendo a mesma coisa que a ditadura fazia. Estão lá e eles... Ah, mas eu fui preso político, e daí? E daí? Você pode ser um frei, você pode ser um pastor, você pode ser uma freira, e aí? De repente, num belo dia, você resolve matar alguém, você resolve assaltar alguém, torturar uma criança, e daí? Eu fui, mas eu sou? Eu quero saber isso. Porque uma coisa é a nossa história. A nossa história ela tem um passado, um presente e um futuro. Agora, o que adianta? Se os caras foram lá, foram presos, torturados, lutaram porque dizia que realmente era verdade, uma corrupção desgraçada. Esses militares roubaram o que deu, o que não deu nesse país, deixou os caras roubar, deixou o povo passar fome com arroz salarial desgraçado para essas multinacionais ter muito dinheiro e investir muito em outros países, porque não investia aqui, investia fora, entendeu? Daqui eles queriam era levar a mão de obra, que era quase de graça, e os minérios, e nossas riquezas, para gastar nos países deles, para dar melhor qualidade de vida, por isso que a Europa é primeiro mundo, e nós aqui estamos lutando para sair, com licença da palavra, da merda,
Por quê? Porque as riquezas nossas, e assim, as melhores capacidades intelectuais que apareciam aqui, sempre eles davam um jeito de levar para os Estados Unidos, levar para a Europa, para ficar burro aqui, para não ter gente especializada, para não gerar conhecimento. E a gente ter que importar know-how deles, tecnologia deles, e pagar caro por isso. Então, gente, vocês são jovens, eu não estou fazendo nenhum proselitismo político partidário, agora estou fazendo proselitismo político, sim. Eu acho que o proselitismo político que eu estou fazendo é que a gente tem que avaliar bem os nossos candidatos. Esse ano é um ano muito importante. Faz 50 anos do golpe militar, que os militares e a oligarquia tomou poder no país. Tanto sacrifício para ter democracia, tanta perseguição. Meu pai, quando saiu da cadeia, nunca mais arrumou emprego. Sabe lá o que você ter 8 filhos, 9 filhos, 2 adotivos, 7 natural, tudo pequeno, sem arrumar emprego. Teve que fazer isso para segurar a situação, e eu tive que trabalhar logo cedo, enfim, todos nós, né, meus irmãos, todos, para ajudar em casa. E tanto sofrimento, tanta gente passou por isso, e aí alguns poucos que conseguiram chegar ao poder estão repetindo a mesma dose, sabe? Estão pegando os parcos dinheiros do povo brasileiro e, em vez de gastar em melhorar as condições de moradia, saúde, educação, reforma agrária, infraestrutura, que é fundamental e imprescindível, né? O que eles fazem? Eles praticam corrupção, esse dinheiro vai para sustentar mordomia e eleição dos aliados deles. Então, gente, pensa bem, porque o nosso papel de cidadão não acaba com o voto. Ele começa com o voto. Você escolhe o candidato, com muito cuidado. Depois que você escolheu o candidato, votou e ele ganhou a eleição, acompanhe o cara. Critica se tiver que criticar pelas redes sociais e até apoie se ele estiver tendo uma atitude bastante correta. Porque a nossa participação ela se dá dessa forma. Hoje em dia nós temos a facilidade de ter internet, de ter, né, qualquer celularzinho tem como você acessar. E é isso. Obrigado pela oportunidade.